as relações humanas, né? Desde românticas, de amizade, todos os níveis de relação que a gente tem aí, como é que eles vão mudar, ou como eles têm mudado, com cada vez mais, né? Todos aqueles rituais que se tinha antigamente, as pessoas iam para um bar, ou iam para um pagode, ou iam para uma balada, né? E era esse o espaço que se criava, né, para as pessoas conseguirem dialogar ou ter um relacionamento, ou formar um início de relacionamento ou amizades, né? E tá tudo indo de início para onde? Para dentro de um Instagram, para dentro de um WhatsApp, né? Para dentro dessas plataformas. E como os sinais estão mudando, Tinder. né? Exato, mas aí o Tinder não tem muito não, né? É quase aquele ali, né? Só os gestozinhos dentro do celular. Bate-bola, jogo rápido, né? Isso, mas aí já não é gesto, né? As pessoas têm outro... Inclusive tem pessoas aí que falavam que só falta um botão no Tinder, né? Se não quer troca de ideia, só quer ir pro vamos ver, né? Que é o botão da direita, que podia dar um tapazinho e dar uma deslizada. O Tinder é igual aquele tiozão que você jogava a bola, né? Que ele passa sozinho livre. Quais são as relações que a gente vai ter? Como essas plataformas estão mudando a forma das pessoas gesticularem, né? Tem umas coisas bem podres, né? Que nunca dá certo que o homem faz, que é buzinar no meio da rua. Coisa assim que é nada a ver o negócio. Buzina. Eu queria saber quem é que faz e que dá certo umas abordagens dessas. Nunca deve ter dado certo na história da humanidade, né? Mas tem gestos que estão surgindo na internet. Inclusive o artigo que a gente está colocando aqui embaixo, ele indica isso. Para trocar nas entrelinhas, as coisas básicas que hoje em dia acontecem, que a maior parte das pessoas deve saber, né? Você curtir foto lá de trás, né, as antigas, né? Pegar foto de 5, 6 anos atrás ou 4 anos atrás, curtir, comentar uma foto mais recente e curtir fotos antigas. E se começa esse flerte dessa forma no geral, seja você com 16 a 36 anos, como está escrito aí no artigo. Ou seja, ninguém escapa disso hoje em dia se você for fazer um negócio no Instagram. Tem gente que se arrisca no direct, né? Que manda direto ali e vê o que, joga para cima e vê o que vai dar, né? O que cair é lucro. Se os caras põem o botãozinho buzina no Instagram, o cara vai lá. O Tinder tem super like, né? E para que serve mesmo? Ah, eu sei lá, eu não tenho Tinder, pô. O pessoal fala eu lendo o artigo, né, muito interessante, por sinal, a gente vai deixar aí na descrição, né, para vocês acessarem e ver. A gente foi obrigado a aprender o cortejo, né, clássico, as antigas, né, que era conversar, trocar ideia, né? E depois passou, era só o SMS, né, que era uma alternativa porque a ligação de celular era muito cara. Então a gente ia para o SMS, concomitante a ICQ, MSN, né, que facilitava, mas também não era esse negócio instantâneo, né? MSN a gente entrava assim, em horários específicos, porque era caríssimo você ficar conectado à internet. Então era assim, momentos ou muito tarde da noite, você esperava virar meia-noite, ou você não esperava um sábado à tarde aí para você ficar lá, né, pagando a taxa mínima possível e conversando, mas era mais como uma extensão de alguém que você talvez conhecesse, ou um gatilho para conhecer alguém e depois marcar um encontro e tal. Tinha bate-papo, salas de bate-papo dentro, né, de sites. Eu lembro do bate-papo UAU, você podia escolher por cidade, né? Gosto de conhecer alguém no meu dia a dia ali na faculdade, na escola, no trabalho, na fila do banco, não mais, né, que chega, né? Imagina o pessoal que é mais velho que eu ainda, né? Que às vezes passa por um divórcio, às vezes uma viuvez, tem que entrar no mercado e o cara tá aí perdidaço, né? É engraçado que a gente escrevia as palavras de início, todas elas completas. Depois a gente foi resumindo elas, né? Tranquilo, TQL, ou você tá bem? Como é que você está? O que você vai fazer hoje? VC, né? VC, etc. Ele vai reduzindo. Lembra um Quer pouco, né? teclar? Exato. O voz me ser ali do negócio, né? Que antigamente era voz me ser, né? E foi indo até você, até chegar no VC. A gente está resumindo cada vez mais o jeito que a gente digita, o jeito que a gente fala, está cada vez mais resumido. Curto, direto. Hoje chegou num ponto que aí eu não peguei essa era, né? Que provavelmente você tenha pego, Silas, mas que é algo muito mais atual. Você pega os emojis, né? Emojizinho, as pessoas sabem o que significa, né? Um pêssego, uma berinjela, essas coisas básicas aí, as pessoas já sabem o que cada uma delas significa, né? Uma pimentinha. É o melocotão. Isso, exato. Vai reduzindo cada vez mais a capacidade humana da gente dialogar, né? Conversar. Mas eu até comentei com vocês, você pega uma roda de conversa, assim, eu trocando ideia, né? Conversando com o pessoal mais novo, você vê que até o senso do que é engraçado é diferente, né? Então, assim, você falou de se mudar, de perder gestual, né? Você trocar a conversa, o bate-papo por curtidas ou comentários online, né? Hoje as pessoas estão ficando assim mais solitárias, mais presas no próprio espaço, né? As conversas, interações são online. Às vezes é o famoso, você manda um vídeo ou recebe um vídeo, um comentário, alguma coisa, a pessoa acha engraçado, mas ela não tem capacidade de rir, né? Então ela solta um kkkk.
ou um emoji lá, um sticker, né, uma figurinha de alguém rindo muito, ou um gif de alguém rindo bastante. Ela achou aquilo engraçado, mas não foi engraçado o suficiente dela rir em tom audível, ou por estar sozinha, que a gente muda o nosso comportamento quando a gente está sozinho, quando a gente está em grupo, né? Eu falo por mim, se eu tiver com mais gente, eu vou rir uma risada mais exagerada, né? Eu sou bem escandaloso para risada. Mas imagine assim, a gente pode chegar num ponto de até o jeito de rir ser diferente, né? De dar aquela risada. Talvez a risada gargalhada suma, seja mais aquele riso contido, outro jeito de se expressar, o que fazer quando achar alguma coisa engraçada, né? Porque realmente a gente está trocando muito, né? Os gestos, os traços, a comunicação, né? Quando você perde também essa capacidade de emoções coletivas, até para sua sanidade mental isso faz mal, porque você está trancado, você não consegue extrapolar isso, não consegue se interagir ou conseguir fazer as pessoas como um todo, né? Ter aquela troca de energia, de emoções. Lembro muito, né, que tem aquela muvuca que se tem no Japão, desordenada no meio das pessoas andando, né? No meio do cruzamento, quando abre o sinal, as pessoas limpam, né? Cada um vai para o seu canto, de uma forma, um caos ordenado, né? A gente precisa desses caos, né? Desses vários caos que existem, né? Para a gente manter a sanidade mental. A gente, toda vez dentro de uma caixinha, a gente muito em silêncio, a gente sem essa capacidade de extrapolar, né? Ou seja, de rir, chorar, etc., e conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais dramática, né? Que a essência do teatro é essa. Você pegar as emoções humanas e amplificar elas de uma forma muito maior, é necessário para o humano, né? A gente Extravasar, acha né? isso, extravasar. A gente acha que as pessoas são descontroladas e tal, mas tem momentos que a gente precisa ter esse descontrole para a própria saúde mental. A gente dá uma descarga mental, né? De coisas ruins que tem dentro da gente. E aquele barulhinho de descarga eu não vou colocar aqui, gente, pode ficar tranquilo. Mas você podia imaginar agora um barulho de descarga. Você está tirando tudo quando tem aquele cara que erra 40 gols e enfia o. Você já viu aquela cena na TV do cara, quando acerta o gol, né? Ele vai lá e faz o chuá, né? Arranca todo aquele negócio ali, chuta para longe a bola, ou chuta para longe o que tem ali perto dele, né? Explode, né? E isso, esses extravasos, essas catarses, né, que o ser humano tem, de soltar tudo, soltar essa emoção de uma só vez, faz muito bem para a sanidade mental, para a nossa sanidade física, né? Psicossomatiza muita coisa. Porque, assim, a edição de canais de esporte, né? Quando pega a filmagem e vai botar um gol, os caras botam aquele sonzinho da torcida que é pra induzir o cara, né? A menos que você esteja vendo o gol ao vivo, tudo bem, mas assim, o replay. E você vê que não é a mesma coisa de você ver um jogo no estádio e sentir a torcida explodir, né, cara? Assim, Completamente diferente. É emoção coletiva que a gente fala tanto, né? Que a gente sim, extravasa. E sabe o que é legal? A gente se acha anônimo no meio da muvuca. Eu falo isso por experiência própria em meio de torcida. A gente se dá ao luxo de mandar o juiz, né? Sentar naquele lugar lindo, né? Lá em cima, né? Lá para longe. A gente se dá o luxo de falar elogiar a algumas mãe coisas. dele, né? Exato, a mãe dele é a melhor pessoa do mundo naquele momento. Isso aqui a gente acha que ninguém tá ouvindo a gente, né? Porque a gente tá em muvuca, a gente tá em senso coletivo, né? E não tá, né? Ninguém tá Não te ouvindo. tá extravasando, Lá tá. você não é o Bira, lá você é o torcedor, né? Isso, torcedor número 7. Ou 750, né? Vai saber. Essa questão no sitcom também, né? O pessoal tem aquela zoada, né? O pessoal fala a risadinha do Chaves, né? Mas tem muita sitcom grava porque justamente por isso, né? Às vezes a pessoa que está em casa, ela não riria se ela não tivesse aquele estímulo de ouvir outras pessoas assim, opa, isso aqui foi engraçado, deixa eu rir também, né? Assim, exagerando um pouco, mas tem um pouco disso, né? Sim. Por que esse cuidado? Qual que é a forma que isso, inclusive usam, né, como a gravação como teste, né, o pessoal fala que se grava o mesmo episódio com várias piadas e vê qual a plateia responde melhor, né? E você põe aquela risada junto no final editado, né? Então, induz a pessoa a estar interagindo. A gente foi feito para estar em sociedade, né? Aquele filme Náufrago, né? Fala um pouquinho disso, né? Da Wilson. necessidade de você ter com quem conversar, interagir. E você vê que isso é legal, né? Quantas horas de filme, né? Você não vê o Tom Hanks rindo, por exemplo, né? Vou rir pra quem, né? Quem vai ouvir a minha risada, né? Eu acho genial esse tipo de, de coisa. E o comparativo é outro, né? Sem querer também entrar no mérito aí. Mas aí a gente faz o comparativo entre o Náufrago e a Lagoa Azul. Quem que saiu insano dos dois, né? O cara tinha uma forma de escape, a mina também. A mina e o cara tinham uma forma de escape de um lado e o outro só tinha ele. Ele e a mão dele, só isso. E uma Mas uma a bola de pergunta que eu te vôlei. faço é a seguinte, cara. O Brooke Diga. Shields ou o Jovic? Teve uma TED Talk aí que a gente viu um tempo atrás, as pessoas podem procurar facilmente aí no Google.
que as pessoas são mais longevas, né? E tiveram maiores amizades. Eu tenho um exemplo dentro da minha família, né? Teria vivido muito mais se não fosse por algumas questões, mas meu avô, ele sempre foi muito saudável. E eu vi no aniversário de 90 anos dele uma série de 8 velhinhos, cabeça branca, na ponta da mesa. Amigos de vida inteira, né? Jogava jogo em praça, etc, né? E justamente isso que o Ted falava, que as pessoas mais velhas, né? Ou as pessoas que viveram mais, eles tinham uma série de amigos, ou 3 amigos, né? Uma série não, alguns amigos ali que são, ao longo da vida dele, teve relações muito saudáveis em termos de amizade, um relacionamento duradouro a longo prazo, família perto. Então, você tendo elos fortes, você se torna muito mais longevo, né? E é vital para não só nossa saúde mental, mas nosso ciclo de vida na Terra, né? Se a gente não completa todo esse, talvez, tripé, né? Que seja amigos, família e parceiro, né? De vida, né? Do lado, que você tenha tudo isso junto, sua vida se estende muito mais. E isso também se reflete muito nas relações. Como é que vai ser as próximas gerações, pensando aí em talvez longevidade? A gente fala tanto de pessoas mais velhas, né? Velhas solitárias, será que isso não vai tirar alguns anos de vida das pessoas, cada vez mais solitárias, né? Porque antigamente você tinha famílias grandes, né? Você está entrando numa era que está achatando a base, né, dos nascimentos, está aumentando o número de pessoas mais velhas, são velhos solitários, como no Japão tem. Pouca gente sabe, mas tem alguns estados no Brasil que já tem uma concentração alta de idosos morando sozinhos em apartamentos ou casas sozinhas, né? Em São Paulo está criando-se ainda a cultura, né? Está aumentando a cultura de repúblicas, que as pessoas mais velhas se juntam para morar junto, no formato de república entre pessoas mais velhas, né? Para reduzir custo, né? Porque também se eleva, mas também para uma ajudar a outra, né? Porque não tem família, não tem pessoas que podem estar ajudando junto. Então isso, a gente pensando a longo prazo, a gente entra no gesto que está mudando, né? A gente está muito mais introspectivo. A nossa qualidade mental e qualidade física, em resultado disso, está diminuindo, porque a gente não está podendo soltar tudo que a gente deveria soltar, essa limpeza mental e limpeza psicológica, né? Que acaba acarretando também em qualidade de relações menores. Ou seja, a gente está caminhando, entrando numa idade avançada, com uma série de fatores, né, que são muito mais prejudiciais, que as pessoas só estão falando que vai ter pessoas longevas, a gente vai passar dos 100 anos. Mas tem muito do fator social que está sendo tirado e que pode aplacar ou tirar muitos anos de vida das pessoas. Isso é claro, né? Nossos avós, por exemplo, né? Gente que nasceu nos anos 30, cara. Então imagina a cabeça dessa pessoa hoje. Né? Tem completa aversão, né? Minha avó fala, meu avô, antes de falecer, né? Ele faleceu tem 2 anos já. Ele falava que não sabe o que está acontecendo, né? Eu falei, por quê, vô? Aonde você vai? Pessoa curvada ali, fixa no celular, né? E por quê? Para ele interagir, sentar, conversar em roda, bater papo, dar risada, contar uma piada, contar um caos de uma coisa que aconteceu tantos anos lá atrás, né? As pessoas, quando chegam numa certa idade, elas querem que o conhecimento delas, elas sejam levadas a sério, né? Elas sejam relevantes. O que acontece? A pessoa vai ficando mais velha. Se você afasta ela da geração seguinte, ela não consegue passar todo aquele conhecimento, né? Que ela acumulou ao longo dos anos e ela quer se sentir relevante, porque a gente é temporal, né? A gente não passa e por mais que as pessoas não queiram, né? A vaidade das pessoas não queira desdobrar isso, a gente passa, as coisas passam, ninguém vai lembrar do nome. Tem gente aí que fez trabalhos fantásticos aí para a base da humanidade, tecnologia e tal, e hoje poucos são lembrados, né? São lá da origem, ninguém lembra, né? O conhecimento vai ser construído em cima do outro e no fim a utilidade é mantida, mas talvez os nomes não são raros, os nomes que são lembrados, né, ao longo da história. E é o que acontece, é uma necessidade humana de se sentir, deixar um legado, né? De se sentir perpétuo, né? De uma forma ou outra, não como ser físico, né? A experiência que um professor tem, que você deve saber bem isso. Você pega o seu conhecimento, você trabalha e joga para você tem a felicidade de entender, assim, ó, aquele cara pegou e vai levar o resto da vida aquilo ali. Entendeu? Que é o processo de ensino, né? Que vai passando para o próximo e assim por diante. E é isso que a pessoa mais velha sente falta, porque ela chega no momento assim, poxa, agora eu quero pelo menos me perpetuar através do conhecimento passando para outra pessoa. E eu não posso, porque eu só estou em volta de pessoas que estão na mesma idade que eu. E aí essa pessoa é jogada de lado, ela não passa. Ela fica lá na dela e guarda aquilo tudo e morre com ela. É aí que é o complexo, né? Visitei um museu onde alguns idosos eram voluntários, inclusive, para tirar dúvida. Né? Ou eram historiadores, geógrafo, paleontólogo, arqueólogo, seja o que for de formação, né? Ou se não passava por um treinamento com os especialistas do museu para ficar ali de ajuda, né? E você via meio quietinho, meio isolado e tal, e eu troquei aquela troca de olhar assim com
o senhorzinho lá, ele tem alguma dúvida e tal. Aí, assim, por mais que eu tivesse um conhecimento legal, eu falei assim, deixa eu ver, né? Como que funciona isso aqui e tal? E o velhinho lá, cara, começou a falar, assim, apaixonadamente por aquilo que ele tinha estudado a vida toda e trazer curiosidade. E pra ver, né, eu achava que eu sabia do negócio, ele me apresentou muita coisa que eu não tinha nem ideia, né? Comentando. Você vê quando o cara gosta, né? Que você falou, ele sente aquela necessidade de ser ouvido, né? De passar. A cabeça, para ela se reciclar, para ela se manter, ela precisa dessa troca, entrega e receber, para ela se manter ativa. A cabeça ativa mantém e torna as pessoas mais longevas, né? Então, a partir do momento que você vai lá e destrói esse aspecto humano, a pessoa se sente num espaço, num lugar de inutilidade, né? De fim de vida, de irrelevância, né? Que a gente estava falando em relação quando a vida é muito longa, mas não tem relevância, você não tem conhecimento, não tem compartilhamento, não tem elos, né? Com outras gerações e tal, você fica desconexo da realidade. As leituras de realidade diferente convergem para isso, né? Você ter uma realidade compartilhada, e essa realidade compartilhada gera também longevidade para as pessoas, né? Mas pensando aí no gestual, tem negócio que que eu acho bizarro, né? Dou risada, mas já meio que já tá virando moda já. Duas coisas, né? Fim de filme e cinema e aterrissagem de avião. O pessoal bater palma. Mas assim, é a necessidade, né, de se expressar com gestos, com movimentos, com barulho, né? Não, no Brasil a gente está muito habituado a isso, né? As pessoas jogando pipoca, gritando quando um cara faz um negócio. Eu lembro até hoje que eu fui numa sala de cinema, estava lotado, e os caras não calcularam direito o número de cadeiras, né? Eu sentei no chão junto com um amigo meu, uns dois ali, e tava tendo uma cena do filme que o país do hemisfério norte estava se lascando, no geral ele que dava vida dura para os países ali, né, do hemisfério sul, mas quando começou a acontecer uma nevasca e uma era glacial na parte de cima, e a galera desesperada querendo fugir para a divisa, né, com esse país, que todo mundo sabe, né, que a gente quiseram construir um muro há pouco tempo. Aí deu ali falando assim, as dívidas de todos os países do hemisfério sul estão perdoadas nesse instante, porque estava todo mundo querendo pegar e passar por cima do muro para não morrer. Aí a plateia inteirinha deu risada em uníssono, sabe assim? Dia depois de amanhã, né? Isso, exato. Todo mundo dando risada, carcando. Experiência humana Sim. única, né? Todo mundo lascado junto, dando risada junto, né? Quando as pessoas estão numa idade mais nova, né? Os hormônios estão mais vivos também. Então, a gente sabe como é ser moleque, né? Muitas vezes a cabeça daqui não pensa, né? Toma as rédeas das coisas. Falando da perspectiva masculina, né? E da perspectiva feminina em outra proporção sobre também. A razão, né? Isso, então o que acontece? Foca tanto nisso, que as pessoas acabam esquecendo da relevância, né, muitas vezes, que um senhor pode dar para uma pessoa, você sentar para ouvir, conversar, dialogar, desacelerar o mundo, né, desestressar, abrir conversa, abrir canal de conversa, ajuda muito, né, no desenvolvimento das pessoas e torna a gente menos animal, porque nessa loucura que o mundo está, das pessoas estarem constantemente atrás da próxima relação e do próximo peguete, as relações estão ficando vazias, né? Cada vez mais vazias, menos comunicação verbal, visual. Sim. E cada vez mais nas entrelinhas, encurtidas e tal. Então você não mostra nada, você tem um tipo de relação que é rápida, instantânea, sempre pairando sobre a insegurança de você perder aquele cara porque um Tinder de distância de achar uma outra mina ali na quina, né? Ou um outro cara. Então você está muito nessa onda de você ter relações cada vez mais líquidas, né? Como já foi falado por um filósofo importante aí, mas cada vez menos concretas, né? As relações estão cada vez mais fracas. Fala-se no artigo que replica sintomas, né, e gestos já que são transformados do que era antigo para o agora e só foi adaptado, mas a qualidade das relações está caindo, a gente está percebendo isso em volta. Quantas pessoas aqui podem dizer, por exemplo, como o meu avô, tem amigos que são de 20, 30 anos, 40 anos? Muito pouca gente. Raro. É muito transitável, né? E não é de uma geração de agora. Isso já tem 2 ou 3 gerações que as pessoas são assim. Poucos amigos, né? Não se separam muito, não tem períodos para se convergir. Então, a relação vai degringolando também, né? A nossa capacidade de se expressar, capacidade de soltar as coisas. E essas capacidades, além de criar uma limpeza mental, geram uma substância de vida, né? Dá vida para as pessoas, né? Bira, não vão conseguir falar agora a fonte, mas eu estava lendo que, segundo estima, né, os especialistas que fizeram esse estudo, cada 7 anos, em média, no máximo, você renova teu ciclo de amizade. Seja a transição de um ensino médio para uma faculdade, para um trabalho, para uma outra carreira, mudar para uma cidade nova, para um país novo, né? É legal também de pensar, tenta
quantos anos a gente está aí já dessa mudança de interação, né, do pessoal para o virtual. E mesmo em anos já, dá para arriscar o quê? Falar em 15 anos, 2 décadas já? Pensa num filme bom que você tenha visto, ou uma série ou um filme bom que você tenha visto esse ano passado. Você não vê as relações, as interações pelo celular. A tela passa aqui, bate-papo. O cara no filme vai aproximar, vai conversar com a mulher. É no bar, ele paga uma bebida, eles conversam, trocam ideia. A menos que seja com o propósito de uma crítica muito específica, você não vê as pessoas dialogando por celular. Porque eu creio que não deve ser atraente aos olhos, né? Por mais que seja esse o modo que a gente pratica, as interações, as conversas, o diálogo ainda é cobiçado, ainda é um objeto de admiração. Porque, me corrija se eu estiver errado, eu não me lembro de ter visto um filme onde o enredo seja tocado em celular. A gente avançou como tribo e como humanidade, fruto muito dessa contribuição coletiva, né? Cada um se protegendo, se ajudando, quase como a alcateia de lobo, né? Todo mundo junto ali, para chegar no ponto de a sociedade agora, a humanidade, quase destruiu o mundo, né? Passando por cima de tudo, por quê? Porque o nosso coletivo, a nossa capacidade de se replicar tanto, se organizar para erradicar certas doenças, etc. Chegou a gente nesse ponto, a gente conseguiu avançar e subsistir como espécie nessa terra porque a gente foi coletivo, né? A gente perdeu essa capacidade de se comunicar. Pessoal, obrigado por chegar até aqui. Gostou do nosso bate-papo? Deixa aquele like. Aproveita enquanto é de graça. E fique aí com a gente, se inscreve no canal. A gente vai estar sempre falando de futurismo. Conteúdo semanal, toda quarta-feira às 18 horas. Abraço.